Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 1864. Ele está indo ao ar originalmente nesta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Portanto, um Paz e Bem de Natal. E se é um Paz e Bem de Natal, não podia faltar ele, nosso queridíssimo, amado, uma referência para todos nós, monge Marcelo Barros. Marcelo, como está você? Tudo bem? Bom, tudo bom, Mauro? Uma alegria muito grande estar com você e com toda essa comunidade que se reúne em torno do Paz e Bem. Nós vamos terminar o programa hoje com. Vamos terminar com a bênção do Marcelo sobre nós, com as boas palavras dele sobre nós, mas antes ele vai dar um presente de Natal para toda a comunidade. Segura aí, aguenta que a gente mostra. Mas nós vamos começar com um presente de Natal meu para ele e para toda a comunidade. É surpresa, como todo bom presente de Natal deve ser. Eu trouxe um vídeo para você, Marcelo. Vamos assistir juntos. Eu não sei se você já viu esse vídeo, já assistiu esse vídeo. E aí, na sequência, queria ter um comentário sobre ele. Vamos lá. Donna. La Chiesa è donna. E se noi non sappiamo capire cos'è una donna, cos'è la teologia della donna, mai capiremo cos'è la Chiesa. E uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è maschilizzare la Chiesa. E questo non si risolve per la via ministeriale, questa è un'altra cosa. Si risolve per la via mistica, per la via reale. E questo è un compito che vi chiedo, per favore. And this is a task I ask you to do, please. Smaschilizzare la Chiesa. Desmasculinizar a igreja. Esse Papa. Fala, Marcelo. Essa palavra dele foi dirigida a teólogos. Ele estava recebendo a Comissão Internacional de Teologia, Comissão de Teologia Pontifícia do Vaticano, com teólogos do mundo inteiro. E é interessante porque é uma sinalização de uma proposta. E essa proposta, é claro, tem o aspecto que a gente poderia chamar de negativo, quer dizer, de desmascularizar, né? E tem o aspecto positivo, que é introduzir o feminino, quer dizer, a dimensão feminina. Uma dimensão feminina que existe no universo, que existe em nós, todos seres humanos, homens e mulheres, mas que é trazida ao mundo pela mulher. E que a igreja, as igrejas cristãs em geral, e eu acho até que a maioria das religiões não tem suficientemente assumido. Por que não tem assumido? Porque a religião é um elemento fundamental da cultura. Ela está inserida na cultura. E como a cultura tradicional, na maioria do mundo, com algumas exceções, mas na maioria do mundo, é patriarcal, é de caráter masculino, então a mulher sempre ficou por baixo. E aí ficou por baixo na cultura, ficou por baixo nas religiões. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, quando mostra o menino Jesus sendo apresentado ao templo, ele mostra que veio um casal, homem e mulher, porque a lei de Israel propunha, naquela época, que o testemunho fosse dado ao menos por duas testemunhas. Só que a mulher não podia ser testemunha. Não tinha esse direito. E aí o Evangelho mostra Simeão e Ana, profetas, profeta e profetiza. E Ana profetiza uma mulher velha, uma mulher pobre, mas no templo de Jerusalém, portanto, na sede do sacerdócio. E ela profetiza lá no templo, ela não profetiza num casebre, ela não profetiza. Maria recebeu a mensagem do anjo em Nazaré. Isabel profetizou numa cidadezinha da Judéia. Mas Ana profetiza no templo. E isso é a proposta do Evangelho.
tornar a religião ritual uma fé profética. Perfeito, legal, muito legal. Vamos falar de Natal? Vamos falar de Natal. Queria começar com uma questão que tem me interrogado. Há poucos dias atrás, teve muita gente espantada porque o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, emitiu uma nota dizendo o seguinte: não vai haver Natal esse ano, porque não se pode celebrar Natal no momento em que o Estado de Israel assassinou, nessa altura do campeonato, mais de 8 mil crianças palestinas. Na verdade, é muito mais, porque são 8 mil identificadas e tem, estima-se, algo como 3 mil nos escombros, que não foram encontrados. Já são mais de 10 mil crianças mortas. E aí diz o seguinte: isso acontece em Gaza e nos territórios ocupados da Cisjordânia, onde está Belém, onde Jesus nasceu. Então, hoje, locais ocupados, territórios palestinos ocupados pelo exército de Israel. Inclusive, tem uma imagem muito forte que eu vi lá de Belém, né, da Belém, hoje Belém Palestina, com este presépio. Um presépio com o menino Jesus sobre os escombros de uma casa destruída pelo exército de Israel. E nesta igreja, vi uma entrevista do padre dessa igreja dizendo o seguinte: está lá o presépio, mas não vai ter Natal. Nós não vamos fazer celebração de Natal este ano, como a CONIC aqui. O que você acha, Marcelo? Dá para celebrar Natal? Então, a declaração do CONIC era bem clara: não há Natal em Belém. Quer dizer, Belém não tem condições de fazer Natal. E é claro que isso é simbólico para o mundo inteiro. Se em Belém, o local em que Jesus nasceu, hoje está sob essa violência cruel de um novo Herodes, o que cabe é a palavra do Evangelho de Mateus, quando fala do extermínio, da matança das crianças de Belém, inocentes, que Herodes mandou matar. E o Evangelho de Mateus diz que ele cita a profecia de Jeremias, dizendo Raquel era a matriarca simbolizada pelo povo de Belém, né, pela população, na divisão das tribos, aquilo ali era Belém. E aí o Evangelho diz: Raquel chora seus filhos e não há quem consolar, não há quem a console. Então, é uma coisa muito terrível, né? E nesse sentido, é verdade. É como diz o Salmo 137 na Bíblia: como cantar os cânticos do Senhor numa terra de escravidão. Não tem jeito. Agora, isso não impede que nós, do mundo todo, façamos uma espécie de coro onde o lamento se junta com a esperança, onde o choro, porque nós choramos isso que está acontecendo, se junte com o grito de rebelião, de revolta, e, ao mesmo tempo, também de um anúncio de algo novo que nasce apesar de toda a repressão. Provavelmente, Mauro, eu diria que celebrar esse Natal se torna quase mais urgente e mais fundamental, porque se tudo tivesse em paz, tudo tivesse tranquilo. Sim, sim. Fantástico, importante. Vamos dizer assim, atualizar o Natal a esse tempo, né? A este tempo que a gente vive. Agora, Marcelo, essa é uma questão que também me interroga, nos interroga. Se você vai numa escola e pergunta sobre o Natal, ou uma criança vai lá e pergunta para o professor sobre o Natal, a resposta vai ser a festa do Papai Noel. Mesmo nas famílias, esta é uma resposta que tem se vulgarizado. E a gente nota nas casas a substituição
do presépio, em muitos casos, pelas árvores de Natal vinculadas a essa ideia do Papai Noel. Queria te ouvir sobre este olhar da sociedade para o Natal, né? Mauro, eu acho, eu tenho um olhar, digamos assim, que tenta ver as duas coisas, quase como se fossem dois planos, né? De um lado, é preciso a crítica, é preciso a denúncia, no sentido de que não podemos deixar que o Natal se torne a festa do capitalismo, do absoluto do mercado, de um Papai Noel que a gente sabe que foi feito pela Coca-Cola, né? Uhum. Garoto propaganda da Coca-Cola nasceu assim, né? Então, essa crítica é preciso fazer. É preciso ajudar as pessoas a terem mais discernimento, a não serem tão ingênuas, né? Por outro lado, o Natal também não é propriedade cristã. Ele nasceu de uma festa que era do solstício do inverno, em honra de Saturno, o deus do sol, em Roma. E foi cristianizada essa festa no século IV. Então, desde o começo, havia um pouco essa ambiguidade, uma festa do mundo, uma festa da igreja, uma festa pagã, uma festa cristã. Não tem como, por exemplo, eu pessoalmente noto que, apesar de todo o comercialismo, as pessoas, nessa época do ano, se preocupam de comunicar votos de Natal, se comunicar umas com as outras, os filhos voltarem às casas dos pais, as famílias se reunirem. Muita gente viagem longa, para estar junto com os outros. Portanto, isso é bom ou é ruim? É bom. Numa sociedade do anonimato, numa sociedade de cada um por si, numa sociedade que cada vez mais desagrega, se há uma celebração que agregue, a gente só pode agradecer. Então é bom. Agora, de fato, ter esse discernimento, não de cristianizar, no sentido, eu não acho que é obrigatório que o Natal tenha o menino Jesus, que tenha o presépio, que a gente vá para a celebração da missa. Nós vivemos num mundo plural. E é interessante que os budistas, a primeira vez que eu fui à Venezuela, nessa época do ano, eu me espantei porque, vindo do aeroporto num carro, passei por uma mesquita e na mesquita tinha uma grande grafite, Feliz Natal. Gente, a mesquita está dando Feliz Natal para a gente, quer dizer, é uma coisa ecumênica. Sim. Nesse sentido, vamos abrir, vamos acolher, vamos fazer do Natal uma festa da paz, glória a Deus nas alturas e paz na terra a toda pessoa que Deus ama, cristão ou não. E, às vezes, as igrejas não percebem muito isso. Né? A gente canta no glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, mas esse de boa vontade é mais amplo do que isso. Claro. Não, do que adianta ter o presépio em casa e tá a maior confusão, a maior briga, e o filho bate a porta e vai embora. Mais do que o símbolo do Natal, é importante o espírito do Natal, né? Então, isso reúne a família. É a grande festa da família no Brasil. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Talvez o Thanksgiving, lá, o Dia de Ação de Graças, seja mais. Mas aqui no Brasil, a grande festa de reunião das famílias ainda é o Natal, né? E em muitos lugares, na Europa, em muitos lugares. Eu acho também. Bem importante. Tem uma questão que eu queria te trazer, que se vincula, inclusive, com o colapso climático que o mundo está vivendo. Porque
A festa de Natal, como você fez menção, surgiu nos séculos passados, ligada à celebração do solstício do inverno no hemisfério norte. Mas nós estamos no hemisfério sul. E estamos num hemisfério sul, e o solstício de inverno tem a ver com a ideia de um planeta cujo clima está caminhando dentro de alguma ordem. Né? Então é isso, né? São os momentos planetários, né, que vão se repetindo e que vão. E está acabando. Está acabando, nós estamos vendo as geleiras derretendo, o nível do mar subindo, aquilo que se esperava que as temperaturas subissem 2 graus a partir da temperatura base da era pré-industrial, que isso estivesse chegando nisso em 2100, vai se chegar isso já está chegando nisso agora. Então, é um Natal aqui no hemisfério sul, numa onda de calor absurda e num planeta... O planeta vai continuar existindo, né? Mas num planeta cujas espécies vivas estão sob ameaça concreta, talvez pela primeira vez na história, né? É verdade, Mauro. Acho que o Natal chama atenção para isso. É como se fosse uma profecia para dizer: a gente tem uma coisa errada e vocês são responsáveis, e não vale a pena rezar, falar, pedir a Deus, se vocês não se mobilizam, se vocês não se tocam em fazer alguma coisa para mudar isso, mudar as energias fósseis, né, que provocam o aquecimento, mudar a forma do ser humano se relacionar com a natureza, com a Mãe Terra e com todo o universo. Então, nesse sentido, tem um lado em que o nosso solstício de inverno é em junho, e, portanto, se a gente fosse celebrar o Natal cíclico, ele seria em junho. Ele seria o que os incas faziam e os Aymara e os Quechua herdaram, e até hoje se celebra nos Andes, o Inti Raymi, a festa do Rei Sol. Né? Então, essa seria, no dia 21 de junho, 22, 23, as grandes festas de Natal, que, aliás, aqui na América Latina, no Brasil, por exemplo, são as festas juninas. Isso. Fogueira. No Nordeste, mesmo no sertão, é uma beleza você, à noite, andar vendo as luzes, né, das fogueiras. Então, isso é a antiga, a primitiva festa do Natal. Mas hoje nós somos chamados a refazer, a reconstruir uma relação entre o ser humano e o universo. Então, o Natal nos chama a uma espiritualidade ecológica. O Papa está insistindo nisso, e é muito importante a gente incluir isso na forma de celebrar o Natal. Perfeito, perfeito. Esse Natal, a gente está falando muito da atualidade, né, do Natal. Né? O que é esse Natal? Porque todo Natal é Natal, é igual. Mas cada Natal é um Natal diferente, porque ele tá também circunscrito, ou ele está relacionando, dialogando com o que acontece no planeta e em todas as dimensões e tudo. Na dimensão propriamente eclesial, esse Natal está acontecendo, Marcelo, sob um impacto muito forte, mundial, dessa decisão anunciada pela Igreja em Roma, com firme apoio do Papa Francisco, de que agora casais compostos por pessoas divorciadas e casais constituídos por pessoas do mesmo sexo podem, sim, senhora, sim, senhor, serem abençoados pelos padres. Não pode celebrar o casamento, mas esta união, que é um casamento na prática, ela deve ser acolhida e abençoada pela igreja. Isso tem a ver com o Natal, não tem, não? Pois é. O que é o Natal?
O Verbo se fez carne, quer dizer, assume a humanidade, assume a carne, assume o corpo da gente, assume a vida da gente, os afetos da gente, a sexualidade. Se não assume, não é Natal. Uhum. O Dom Pedro Casaldáliga dizia: o Verbo se fez índio, o Verbo divino se fez negro. Então, o Verbo divino se fez gay, se fez mulher, se fez pessoas, né, humanas, como somos. E, nesse sentido, o que o Papa fez, a congregação da doutrina da fé declarou, é uma coisa óbvia. Quem vive uma fé que é amor, nem precisa de que o Papa ou o Bispo diga que Sim. somos chamados para abençoar. A carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, vocês podem abrir a Bíblia, lá está escrito: vocês receberam a vocação da bênção. Então, a bênção é uma vocação. E essa vocação não é o Papa que dá, não é o Bispo que dá, não é o cardeal que permite. É uma vocação humana de todos, de todas. Então, se todo mundo pode abençoar, quando criança eu dizia benção papai, benção mamãe, e não saía de casa sem a mãe ou o pai dizerem: Deus te abençoe, meu filho. E era o costume nas famílias, hoje se perdeu. Mas era o costume. Então, Sim. essa bênção, o Papa disse agora que o padre deve poder dar, porque antes, apesar de que era claro que era legítimo, a igreja proibia para não confundir com o casamento. E aí ele está dizendo: não vamos confundir, então não vamos fazer um rito, não vamos fazer uma liturgia, mas de uma forma humana o padre pode fazer. É lógico que quando o documento diz essa história, não vamos confundir com o rito, o que é o rito? Tem que ser separado da vida? Pois é. Sagrado, diferente do profano? Então, me parece que é um caminho, é uma etapa, é um abrir uma janela para depois abrir a porta, né? Então, nesse sentido, é Natal. E acho que a gente deve acolher essa palavra do Papa dentro desse espírito do Natal, de que o divino se manifesta no humano. E se não é humano, não é divino. E quanto mais humano, mais divino. E sabe, Marcelo, eu acho que é uma decisão realmente histórica, porque ao longo da vida, muitas vezes, em missas nas igrejas, pessoas LGBTQI, APN+, então eu já vi várias vezes trans, ou gays, ou lésbicas, que estavam lá na missa. E na hora da comunhão, essas pessoas de cabeça baixa, sentada nos seus bancos, é como se ou sentindo-se excluídas, ou se sentindo culpadas, né? O quanto essas pessoas... Se eu fosse, eu lhe convidasse para minha casa para jantar, mas chegasse na hora da janta, eu dissesse: olha, você veio e foi convidado, mas é para assistir ao jantar. Sim. Você não vai comer. É um negócio... É desumano. E aí o que eu vejo assim, eu tenho 2 casais de amigos gays e 3 casais de amigas lésbicas. E vou te dizer, Marcelo, foi de fato um presente de Natal. Porque no caso desses 5 casais, eram casais que, assim, é o que você falou, o amor está dado entre eles, o amor está realizado. Mas é gente que se diz católica, se sente como, ou gostaria de se sentir como alguém da igreja, e esta decisão do Papa, você não sabe, eles estão eufóricos e eufóricas, porque é o que você falou, a igreja abriu-se para eles, né? A igreja abriu-se para acolher, e o que a gente quer na vida, todo mundo que quer na vida é ser acolhido, né? E não expulso, né? Exatamente. E acho que a grande
A grande questão do Natal é exatamente essa. No dia do Natal, a igreja escuta nos evangelhos o prólogo do Evangelho de João. E lá diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Aqueles que o acolheram não nasceram da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. Então, nós que somos desse grupo, desse povo, dessa multidão que nasceu de Deus, que queremos ser nascidos e nascidas de Deus, para esses e essas, o Verbo se faz carne. Essa é a mensagem do Natal. Então, nesse sentido, o primeiro gesto do Natal é acolher. E se não acolher, não há Natal. E aí voltamos à declaração do CONIC. Não há Natal. Pode haver, inclusive, a festa, os símbolos, mas é um Natal de escombros. Eu abri esse programa dando um presente de Natal para o Marcelo, que foi aquele vídeo para todos nós aqui, toda a comunidade, o vídeo do Papa, falando sobre a questão da feminilização da igreja. A gente vai terminar com um presente de Natal do Marcelo para nós, que é a bênção. Mas antes tem outro presente de Natal, que é uma notícia que o Marcelo nos traz. Que notícia é essa, Marcelo? Mauro, saiu agora pela editora Recriar esse novo livro meu. É o 64º, mas é um livro diferente, porque até aqui havia teologias indígenas e negras que cuidavam de respeitar, de acolher, de integrar ritos, gestos, símbolos indígenas e negros no cristianismo. Para quê? Para fazer um cristianismo de cara mais indígena, de cara mais negra. Quer dizer, você não precisa de ser europeu para ser cristão. Pode ser um cristão indígena, um cristão negro. Isso é ótimo. Eu participei disso desde os anos 70. Agora, eu estou propondo um caminho mais profundo. Não apenas o da inculturação, que é isso que eu estou falando, da fé cristã que entra nas culturas negras, mas da fé cristã que recebe, acolhe e aprende. E aprende na sua autonomia. Portanto, não é uma questão de cristianizar as religiões indígenas e negras. É uma questão de perguntar o que é que elas, sendo como são, através delas, Deus me diz o quê? Eu estou convencido que o Espírito de Deus, como diz o Apocalipse, o Espírito diz algo hoje às igrejas. Eu estou convencido que ele diz algo a partir das religiões indígenas e negras. O que é que ele diz? Então, esse é o livro Os Segredos do Nosso Encanto. O que a fé cristã pode aprender com as espiritualidades indígenas e negras. É da editora Recriar, é uma editora de São Paulo. O livro está muito bonito, muito bom, e vai estar sendo lançado. Já lancei no Recife, agora vai ser no dia 28, quinta-feira próxima, no Rio de Janeiro, na igreja do pastor Raimundo, a igreja do Caminho, ali perto do Cais do Valongo, que é uma região muito simbólica, onde os negros eram vendidos para ser escravizados. Então, ali, na igreja, na rua, acho que chama Sacadura, muito pertinho ali do Valongo, nós vamos... Legal. A igreja do pastor deputado Henrique hoje, né? Hoje é deputado Henrique, é isso? Do Henrique Vieira, exatamente. Henrique Vieira, legal. Que, bom, por sinal, ele e Marcelo já escreveram o livro juntos, né? Já escrevemos um livro juntos, né? Um livro de diálogo sobre a fé e a realidade. Então, agora, esse livro vai ser lançado no dia 28, na quinta-feira. No dia 29, portanto, um dia depois, na sexta, eu vou a Três Rios. No dia 4 de janeiro,
eu estou em São José dos Campos Nossa, legal. para lançar o livro. E no domingo 7 de janeiro, de manhã, às 10 da manhã, no curso de verão do SESEP, em São Paulo, Nossa, que legal. Teatro Tuca, no Teatro da PUC do Rio, de São Paulo. Portanto, ali em Perdizes, né? Então, espero vocês em um desses lançamentos. Legal. Vai ser no dia 22 de janeiro. Dia 22 de janeiro em Brasília, então, aí eu vou estar nesse lançamento do livro do Marcelo. Importante dizer o seguinte, hoje, o tema nosso, nesse encontro, o tema nosso é o Natal, as portas do Natal. O Natal é uma festa cristã, então não é uma festa de toda a humanidade. Tem, na China, por exemplo, praticamente não se conhece o Natal. Então, o Natal não é uma festa da humanidade, mas há uma festa da humanidade. A festa da humanidade é a festa da passagem do ano. O mundo inteiro celebra a passagem de um ano para outro. Então, no Paz e Bem da próxima semana, que vai ser, então, evocativo desta grande festa universal, nós vamos fazer um Paz e Bem especial sobre esse livro do Marcelo. Porque esse livro do Marcelo tem um acento universal, né? É um acento que você está falando de religiões, de espiritualidade indígena, o aprendizado com a espiritualidade indígena e negra, mas você está falando, na verdade, do aprendizado possível com toda e qualquer espiritualidade do planeta. Né? Então, exatamente, Mauro, é verdade. Então, semana que vem, mergulha no livro, então. Né? Vamos encontrar de novo. Bom, vai ser ótimo. Então, agora o outro presente de Natal de Marcelo Barros para nós, sua bênção, suas boas palavras derramadas sobre toda a comunidade, todas as pessoas que estão nos acompanhando para este Natal, Marcelo. Na profecia de Isaías, há uma palavra que o profeta pergunta assim: sentinela, em que ponto está a noite? Aqueles sentinelas que tomam conta dos fortes da cidade, né? Para não ser invadida. Em que ponto está a noite? A noite é o símbolo de tudo que é escuro, que é pesado, que é perigoso. Então, em que ponto está a noite? Ele pergunta 2 vezes. E na liturgia se responde com a palavra do Salmo 139. Esta noite brilhará como o dia. Essa noite resplandecerá. O Natal celebra isso, que no meio da noite, à meia-noite, resplandeceu a luz, porque nasceu Jesus. Que essa luz resplandeça em cada noite de nossas vidas. Na noite da sua vida, seja que noite for, seja no plano interior, pessoal, seja no plano social, que você possa abrir essa certeza, ter essa confiança, entregar-se a essa fé. A luz resplandece nas trevas e a luz vem sobre nós para nos iluminar, nos libertar e nos conduzir. Que isso seja vida e fato, hoje na sua vida e na vida de todos nós, no mundo inteiro. Que isso aconteça em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, que bom. Que bom. Muito forte. Obrigado, Marcelo. Bom Natal para você. Até a semana que vem. Feliz Natal. Até a semana que vem.